Olá, estamos juntos para o programa Adoração. Um momento especialmente preparado para que a gente abra a palavra e a gente se conecte pela verdade que emana lá. E a verdade é uma pessoa. Portanto, a verdade vai nos abraçar, vai nos pegar pela mão, vai nos confrontar, vai nos mostrar que é possível viver em intimidade. Jesus disse, eu sou a verdade. E essa verdade encontrada na palavra não é uma outra que não seja a realidade que parte do coração de Cristo e o seu desejo de estar conosco e gerando em nós um desejo de estar com Ele. Você concorda? Você se alinha? Você reconhece que este é o momento de desfrutar da companhia, da intimidade com Cristo, porque a Bíblia revela assim, vamos conhecê-la ainda mais hoje, a partir daquilo que ele esperou Paulo fazer e a escrever para a igreja de Éfeso, grandes lições. Eu te espero já com a Bíblia aberta aqui para conversarmos sobre isso logo após a vinheta do programa Adoração. Eu tenho um convite especial para fazer e, ao mesmo tempo, é um presente que se entrega a você com todo o coração, com muito carinho, para fazer um efeito enorme, benéfico na sua vida. Estudar a palavra de Deus. Olha aqui, eu quero dizer uma frase para você anotar aí. Desconfie de alguém que diz que tem por você um amor verdadeiro e esse amor não é compartilhado. Desconfie de alguém que tem tudo para dizer que quer te entregar algo de valor, mas não entrega para você aquilo que tem valor para ele. Portanto, se eu digo para você que Cristo e a sua palavra é algo de maior valor para mim, eu tenho que compartilhar. E o amor de Cristo é grande demais para esses nossos pequenos corações e é por isso que ele transborda. Olha aqui. Eu vou mostrar aqui para a câmera 1, Revista Esperança Novo Tempo, e a Revista Esperança Novo Tempo, A Cura do Pecado, traz um tema central do cristianismo. Sim, a resolução do grande problema da humanidade, que é o pecado. Quando a gente fala de cura do pecado, nós estamos falando assim de uma frase pronta. Nós estamos falando de um processo que quanto mais conhecemos, mais nos entregamos a ele, mais compreendemos, menos ansiosos ficamos e é uma grande lição de verdade. E quando nós falamos de cura do pecado, nós estamos falando de grandes temas como, por exemplo, como é que o mal começou? E se ele teve começo, como será seu fim? E como que é a minha parte nesse processo todo? Quando a gente fala do Salvador, é Salvador do quê? Salvador como? Por que eu preciso mesmo de um Salvador? Vira e mexe, alguém está fazendo essa pergunta, né? Eu preciso mesmo de Jesus? Qual é a relação que existe entre o que eu faço e o que ele faz? O que ele espera de fato que eu faça e o que ele espera de fato que eu pare de fazer? Tem coisas boas que são da conta dele, não da minha? Perguntas importantes que estão todas respondidas aqui e ela termina com o fim definitivo do pecado, não somente em mim, como ao redor de mim e como que será a minha presença nesse mundo futuro e perfeito. A revista Esperança Novo Tempo, A Cura do Pecado, foi feita para você e chegará até a sua casa, como eu disse, é um presente, é um convite, chegará até a sua casa se você quiser, porque você só precisa pedir. Então, peça a revista mandando uma mensagem para a gente pelo WhatsApp. E o nosso WhatsApp é 12, operadora 12, nosso código de área, 982444449. Você só mandar uma mensagem, eu quero a revista Esperança, o pastor Robson falou para mim, para eu pedir de graça lá no programa Adoração, ela chegará até você. Pode ligar para a gente se você quiser. Muitas pessoas preferem, eu confesso para você que eu sou do tipo que gosta de falar, mais do que mensagem. 12 21 27 30 30, se quiser ligar. Ou você ainda pode entrar lá no site da Escola Bíblica Novo Tempo, que é novotempo.com/Escola Bíblica, e pedir por lá pelo site. Tem os passos lá, você vai ver que é muito fácil, bem intuitivo. E você pode escolher lá também muitas outras revistas se você tiver outras do seu interesse. E tem bastante material lá, que você não pode perder essa oportunidade. Conforme eu disse, vamos falar de Deus.
e vamos falar e compreender o que Deus tem a dizer para nós. E eu quero falar de um tema muito importante com você neste momento e peço que você me acompanhe em oração, porque eu vou pedir para que Deus nos seja o guia naquilo que Ele mesmo revelou. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos juntos para Te compreender. Nosso objetivo é que os Seus objetivos estejam no nosso coração nesse momento. Então pedimos primeiro, Senhor, que o nosso coração se faça humilde diante da Tua revelação. Pedimos também que nossos olhos sejam abertos para que não percamos aquilo que o Senhor tem para nos mostrar. E pedimos também que possamos Te encontrar, Te ver, Te conhecer pessoalmente em intimidade por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Do momento em que você acordou até este, já não dá mais para contar a quantidade de escolhas que você fez. Escolheu e escolheu muito. Eu não estou falando de dezenas, eu não estou falando de centenas, eu estou falando de milhares de escolhas. Seres humanos são seres que decidem. Seres humanos são seres que decidem e colocam significado nas suas decisões. Nós podemos dizer algumas frases como, por exemplo, a sua vida hoje é fruto das suas escolhas. Nós escolhemos carreira, escolhemos a pessoa que compartilhamos a vida e muitas vezes as pessoas escolhem trocar de pessoas com quem compartilhar a vida. Escolhemos a nossa roupa, escolhemos muitas coisas e até naquilo que achamos que nós escolhemos, estamos escolhendo também. É impossível não escolher, porque decidir por não decidir é uma decisão. Você pode estar pensando assim, tá, você disse que eu sou fruto das minhas escolhas, mas tem coisas que estão acontecendo na minha vida que não foram minhas escolhas. Começou a complicar, né? Sim, é verdade. Muito se diz que nós somos resultado das nossas escolhas, mas muitos traumas que trazemos, muitas cicatrizes que trazemos, são resultado das escolhas de outros. Eu sei que neste momento eu estou falando com alguém que está passando por consequências na vida por causa das escolhas de seus pais. Você pode estar me ouvindo em um ambiente onde você não pode escolher a roupa que você está usando, foi alguém que escolheu por você. Nós usamos uniformes, não é? Muitas vezes nós estamos sozinhos porque as pessoas escolheram nos deixar sozinhos. Sofremos por escolhas dos outros. Alguém hoje pode estar sentindo uma dor física por causa de uma escolha de alguém violento, uma dor emocional. Sim, escolhemos e nós criamos filhos já pensando nas escolhas que eles vão tomar. E se você é pai como eu, se você é mãe, você sabe o quanto as escolhas dos nossos filhos nos afetam, como as escolhas dos nossos pais nos afetam também. Mas eu preciso acrescentar um elemento aqui que você não pode ignorar. Não seria justo, não seria correto, não é coerente. Você já tomou muitas escolhas erradas na vida. Sim, se você é adulto como eu, você sabe. E a gente fala que nós temos e colhemos, muito se fala, as consequências das nossas escolhas. Mas muitas consequências das suas escolhas não estão te afetando na sua totalidade, porque alguém também escolheu pagar o preço das suas escolhas. Alguém pode ter escolhido que você não ficasse aí onde você está. Olha só, eu já participei disso, vou dar um exemplo só sobre isso. Algumas pessoas, por suas escolhas equivocadas, perderam a sua renda. Por escolhas erradas, ficaram sem dinheiro. Por escolhas erradas, perderam casa, perderam carro, perderam comida. E por escolha de outro que abriu mão da sua própria comida, ele está sendo alimentado agora. Portanto, a consequência não foi total. Sim, as escolhas que as pessoas estão fazendo não nos afetam apenas para o bem, interferindo nas nossas, para o mal, interferindo nas nossas, e agora a frase vai caber. Elas afetam para o bem também. A pergunta, então, é: quem é Deus no meio disso tudo? Como é que as nossas escolhas se relacionam com as escolhas de Deus? E quais coisas Deus disse, isso você escolhe, isso você não escolhe? Um dos casos emblemáticos, histórias emblemáticas na Bíblia é a de Jonas. Jonas choca com uma ideia que muitas vezes construímos de um Deus que não toma decisões ou que cede sempre às nossas decisões. Deus diz para Jonas, profeta, vá à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Qual foi a escolha de Jonas? Você sabe a história? Jonas diz, não, eu não vou. Qual foi a resposta de Deus? Sim, você vai sim.
E Jonas vai. Jonas fala, então eu escolhi morrer. E Jonas decide pelo fim da sua própria vida. E quando ele toma uma ação que leva ao fim da sua própria vida, lá onde ele encontraria a morte por afogamento, o Senhor depara um peixe que impede a morte de Jonas. E agora ele fala, tá, mas eu vou pregar a mensagem que eu quiser. E Deus fala, não, você vai pregar a mensagem que eu quiser. E no final das contas, Jonas, ele cede à vontade de Deus, mesmo contrariado. Isso pode ser aplicado à nossa vida? Vamos tirar algumas lições nesses momentos que temos do livro que Paulo escreveu, numa carta, uma epístola para a igreja na cidade de Éfeso, a carta que Paulo escreveu aos Efésios. A sua introdução no capítulo 1 diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, infiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E agora ele vai de cara. Bendito, diz o texto, verso 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas religiões celestiais em Cristo. E em Cristo ele vai discorrer toda a sua teologia. Atente para o que eu vou dizer. Paulo, não somente escrevendo para Éfeso, mas escrevendo para outras, em outras cartas ele diz porque Cristo é o centro absoluto de tudo. Nele vivemos, nele existimos, tudo foi feito por intermédio dele, por ele, e agora escuta, para ele. Ele é todas as coisas, ele é o cabeça, é ele que dá e é o padrão de absolutamente qualquer existência. Tudo que existe de errado e você identifica como errado é porque está diferente de Cristo. Tudo que existe de certo e nós entendemos como certo é porque ele está alinhado com o que se encontra em Cristo. Tudo que você pode designar e compreender como santo é porque a direção disso é Cristo. Santificação nada mais é do que a retirada de tudo aquilo que não se parece com Cristo em mim e o acrescentar de tudo que é de Cristo em mim e em você. Santificação é o processo contínuo de desenvolvimento de uma pessoa em direção ao modelo que é Cristo. Cristo é o centro, é o foco de absolutamente qualquer relacionamento, é o alvo de todos os amores, é dele, por meio dele, para ele. Quando nós começamos a pensar em absolutamente qualquer coisa que deva ser compreendida na totalidade, ela deve ser compreendida pela ótica de Cristo. Quando Paulo fala, esquecendo-me de tudo que para trás fica, prossigo para o alvo. Para o quê? Pela soberana vocação em Cristo. E quando ele fala, considero tudo refúgio, é em troca do quê? Conhecer Cristo. Conhecimento de Cristo é o ponto máximo que uma existência chega. Depois de conhecer Cristo, nada é acrescentado. Cristo, o centro da existência. E ele vai dizer, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Agora, há uma necessidade de desacelerar para mergulharmos na teologia paulina e pensarmos o que ele está querendo dizer para você e para mim. Você e eu somos seres criados. Atente ao que eu vou te dizer. Seres criados não podem decidir seu próprio propósito, porque ele é criado. Tudo que é criado a partir da decisão de propósito do seu Criador. É ilógico pensar que eu, como ser criado, vou definir o meu propósito. Vou pensar assim de maneira bobinha, mas radicalmente lógica. Eu vou aqui sentar nessa poltrona que está aqui atrás de mim. Essa poltrona, ela foi criada. E por que ela foi criada? Porque antes dela, alguém pensou que devia existir um propósito de alguém sentar. Há uma necessidade de que alguém se sente. E por causa da necessidade de alguém se sentar, foi criada a poltrona. A poltrona, obviamente, não podia decidir para que ela serve. Alguma necessidade surgiu, um propósito foi dado e algo adequado ao propósito foi colocado. Vamos voltar no tempo e na história para o livro de Gênesis. Antes da existência e de qualquer movimento de respiração do ser humano, houve uma frase, façamos o homem
à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1, 26 e 27. Note a sequência do texto. Façamos o homem à nossa imagem. Há uma definição de propósito? Sim. E qual é o propósito? Ser imagem de Deus. Mais uma informação muito importante sobre ser imagem. Quando você para na frente do espelho e vê uma imagem lá, ao parar na frente do espelho, qual imagem você espera ver? A sua. Portanto, criar um espelho é criar a possibilidade de uma imagem ser duplicada. Quando Deus cria o homem à sua imagem, Ele está criando uma representação. Algo dele deve necessariamente aparecer naquilo que foi criado. É por isso que Deus diz, sede santos, porque eu sou santo. Nisso conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é justo e cria um homem justo e espera dele justiça. Deus é fiel e quer um homem fiel e espera dele fidelidade. Deus não atribui ao ser humano como fruto do Espírito algo que seja fruto de qualquer outra coisa que não seja do Espírito dele. Portanto, tudo que Deus faz e espera de nós é uma reprodução de si. Se perguntar para Deus qual é o maior e mais magnífico ser que existe, Ele vai dizer, eu. E Ele fala, então qual é a maior bênção que existe? Estar na minha presença. Sim, Deus entrega a sua presença como bênção porque Ele sabe o que a sua presença significa. A presença de Deus é o maior bem que alguém pode receber. E poder ter a presença de Deus em si é a maior bênção que alguém pode entregar para o outro. Eu quero te chamar a atenção para a sua perspectiva familiar sobre isso. Quando você chega em casa, pai, o que deve estar contando para a bênção dos seus filhos não é a quantidade de tempo somente que você passará na sua casa, mas é a quantidade de presença de Deus que é sentida por você, por meio de você nos seus filhos quando você chega em casa. É a presença de Deus que chegou junto com você e isso é bênção para os seus filhos. Não é só a quantidade de dispensação de bondade, de disponibilidade de bondade que eu devo entregar para o cônjuge, mas é o quanto de Deus em mim pode ser sentido pelo cônjuge quando você chega e quando você se aproxima. É ser imagem de Deus para absolutamente qualquer pessoa. Deus não fez você e depois te abençoou pensando nisso. Imagine a cena que Deus acabou de fazer o homem, está super bem feito e ele pensa assim, ficou legal, agora preciso dar um propósito para ele. Não, o propósito é anterior à vida. Olha o que Deus diz sobre santidade. E aqui no texto ele vai dizer assim, ó, Ele nos escolheu nele. Ele não nos tirou de outro lugar, Ele não pegou uma ideia no caminho. Quando Deus pensa o homem, Ele olha para si, de si e pensa uma imagem dele, nos escolhe nele. Para quê? Para, antes da fundação do mundo, para sermos santos, para sermos irrepreensíveis. E essa santidade e essa perfeição é perante Ele em amor. E agora ele vai dizer uma palavra que gerou muito debate, ainda gera por muitas pessoas. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. E o verso 6 diz, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Há uma informação e uma meditação importante para esse texto, porque a palavra predestinou gera arrepios em muita gente. E uma parte dos cristãos, quando pensa em predestinação e pensar em Deus predestinou, e fala, como pode um Deus que deixa decidir predestinar? E alguns falam assim, não, Deus predestinou para a salvação. Todos. Outros dizem assim, não, Deus predestinou alguns para a salvação e outros não, porque Ele elegeu alguns e outros não. Alguns vão chegar e falar, não, Deus nunca predestina nada. Todo mundo aí, nesse caso, está errado, se a gente for pensar o que Paulo falou. Então, vamos pensar de novo na maneira como o ser humano é. Uma informação importante.
O ser humano traz em si duas características que, por causa do pecado, são tensas na nossa compreensão. A primeira, e nós vamos ver aqui, que nós somos filhos de Deus. Como filhos de Deus, criados à sua imagem, e na criação à sua imagem, diz o texto, tem a ele domínio, o ser humano, para ser essa imagem de Deus, deve reproduzir de Deus a sua capacidade de escolher, agir e interferir. Sim, eu fui feito, você foi feito à imagem de Deus, então a gente escolhe ter uma família e pode, por escolha, executar, planejar e ter uma família. Nós escolhemos trazer uma nova pessoa à vida. E por escolhermos trazer uma nova pessoa à vida, Deus nos deu poder, como filhos dele, de fazer isso. Colocou em nós um aparelho reprodutor, ou seja, eu faço um filho à minha imagem. Nós escolhemos interferir, nós escavamos, nós tiramos minério de dentro da terra e produzimos novos materiais com isso. A gente escolhe se deslocar no espaço numa velocidade maior que as nossas pernas, com aviões, com foguetes, com carros. Nós escolhemos, decidimos, agimos, porque somos filhos de Deus e dominamos sobre a terra. A autonomia de escolha faz parte de ser uma reprodução à imagem de um Deus que tem poder de interferir e nos deu esse poder. Ao mesmo tempo, nós somos criaturas de Deus. E como criaturas de Deus e como seres criados, nós somos tão dependentes dele para viver como uma folha de alface é. Seca-se a erva e cai a flor. E nós somos pó no sentido de ser criatura. Portanto, eu não posso produzir vida em mim mesmo. A minha vida é dependente de Deus. E não precisa de um evento muito grande para que a vida esteja em risco. Uma pessoa, essa mesma pessoa que é capaz de produzir uma nave espacial e encher o espaço de satélites, é a pessoa que morre por um vírus, porque a vida ela é frágil como ser criado. Nós já nascemos e quando nascemos, muitas escolhas já foram feitas antes disso. Muitas escolhas você não faz por ser um ser criado dependente. Nesse sentido, o ser humano é tão criatura como qualquer bicho, como qualquer planta. Essa tensão que existe no homem faz com que ele tenha, ao mesmo tempo, muita capacidade de escolha e, ao mesmo tempo, ele dependa de forças externas a ele. Aqui, o ponto central do texto não está dizendo sobre salvação ou perdição. Ele está dizendo que eu não posso escolher para que eu sou salvo. Ele está dizendo que eu não posso escolher o que serei a partir da salvação, porque Deus coloca um arco enorme diante de mim, onde as duas pontas estão as perfeições. Eu fui feito perfeito, e perfeito eu sou como? A imagem e semelhança de Deus. Feito para quê? Para glorificá-lo, para viver puramente em santidade perante Ele. Eu fui feito para dominar sob a ótica dEle, para amar como Ele ama, ser justo como Ele é justo e ser santo como Ele é santo. Esse mundo descrito em Gênesis 1 e 2, esse homem descrito em Gênesis 1 e 2, surge depois do estabelecimento do propósito de Cristo. Agora o homem mergulha no pecado que interfere, e agora as naturezas começam a conflitar com Deus. Então Deus nos salva. Mas Ele não nos salva para sermos algo diferente daquilo que Ele nos criou. Agora, sob essa lógica, ouça o texto. Assim como nos escolheu nele. Ele não está falando que Ele nos escolheu de um grupo. Ele nos escolhe nele. Antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Não posso dizer assim, Senhor, o Senhor vai me salvar? Então eu vou dizer para você como que eu quero ser depois que eu for salvo. Eu quero ser um ser assim, assim, assim. Não, Ele me salva para ser parecido com Cristo. Não tem escolha sobre isso. E depois Ele vai dizer assim, nos predestinou. Ele não fala nos predestinou para a salvação. Ele não fala nos predestinou para a perdição. Ele fala qual destino que a salvação gera. E a salvação predestina para Ele. Nenhum salvo vai para outro lugar. O salvo caminha-se para se parecer com Cristo. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Eu não posso dizer assim, Senhor, me salva, e depois que Ele me salva, fala, eu quero ser outra coisa. Não, Ele nos salva para sermos filhos, isso é a glória do Evangelho. Nos predestinou para sermos, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Mas Ele vai dizer mais uma coisa. Qual vida é celebrada? Qual ação é exaltada? Quem é o grande herói do processo? Para o louvor, diz o texto,
da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. E o verso 7 continua: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Eu vou ler, antes de terminar, essa maravilha de texto que diz assim: para fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como na terra, nele, digo, no qual fomos feitos também herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Para quê? A fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, o que de antemão esperamos em Cristo, em quem também nós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fosse selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O que ele está dizendo em tudo isso é que o herói da salvação não é o salvo, é o Salvador. O que ele está dizendo é que, no final das contas, a coisa que eu e você mais precisamos e recebemos é uma imagem de Deus em mim, que agora volta a ser harmônica com a imagem de Deus manifestada diante de mim. Sim, a glória de Deus para a qual eu fui feito, na qual eu fui feito e que nos dá propósito, por causa do pecado passa a ser conflituosa, o ser humano não suporta a glória de Deus, não deseja a glória de Deus e quando deseja não pode estar na presença da glória de Deus porque o pecado causa um problema. Mas quando a salvação acontece, voltamos a ter uma relação de harmonia, desejo e possibilidade de presença na glória de Deus. A glória de Deus pode estar, então, diante de nós, a glória dele pode estar em nós e a glória de Deus satisfaz a nós. Amigo, quando Deus muda o seu coração, Ele coloca em você uma paixão por todas as características dele. Você passa a amar, desejar e se alegrar no seu amor. Você possa admirar mais do que tudo sua justiça, sua santidade, a sua palavra. Isso tudo é paixão pela glória de Deus e você passa a querer que tudo isso aconteça em você, que aconteça através de você. E é isso, e para isso que Ele nos salvou. Saiba, quando nós falamos de salvação, nós estamos falando mais do que entregar conforto para alguém que vive desconfortável, esperança para quem está sem esperança, mas entender que o conforto e a esperança são características divinas da qual nós queremos e devemos compartilhar. Sim, você não escolhe como será salvo, nem escolhe para que será salvo. Essa escolha, louvado seja o nome dele, é dele porque escolheríamos errado. Ele disse assim, o que você pode escolher hoje é se render para que a glória de Cristo entregue para ser vivida integralmente por você, seja a razão não somente da sua existência, mas seja o alvo da sua felicidade. A minha oração por você é para que você reflita no texto, deseje Deus do texto e que pense, o alvo supremo da existência não é alcançar felicidade, mas o resultado que produz felicidade é viver a glória de Deus em nós, é buscar suas próprias características, desejar as características divinas e nos satisfazer ao ver tudo isso ao redor da existência e pensar um mundo onde Deus é visto em cada canto, em cada partícula. É fazer de nós e ter em nós o desejo de olhar e falar onde mais essa presença de Deus pode ser estabelecida, onde mais ela pode ser vista. A minha oração por você é para que você viva a alegria da glória. Pai querido, obrigado porque o Senhor traçou um destino para nós, que é voltar para Ti, que nos salvou para Ti, que nos salvou de viver uma vida que é toda torta e esquisita em nós mesmos, mas pensar a existência somente em Ti e para Ti. Então, que cada um de nós, Senhor, tenha alegria e o foco da alegria transformado, que nos alegremos da Sua presença hoje, em nome de Jesus. Amém.